Como a gente já viu no vídeo anterior, explorando essa questão dos valores nos jogos e como a linguagem visual pode ajudar a construir esses valores, né, eu quero trazer alguns exemplos para vocês, que é o seguinte: as escolhas que a gente oferece para o nosso jogador, elas podem transmitir valores. De que maneira? Imagina que você tem um jogo em que você possa escolher o gênero do seu personagem. Tem alguns jogos que o gênero vai ser definido por um radio button, né? Homem ou mulher. E tem jogos como The Sims que o gênero é definido por um slider, que vai de homem a mulher, mas pode estar em qualquer ponto ali no meio. O que essas interfaces estão falando pra gente em relação a valores? A primeira está falando que ela acredita no valor de um gênero que é binário. A segunda acredita no espectro de gênero que há entre os dois extremos, que é o homem e mulher. Acredita numa pluralidade de gêneros, né? Então presta atenção como essas escolhas são importantes. Se vocês lembrarem bem, tem aquele famoso jogo da franquia South Park, em que ao escolher o seu personagem e desenhar o seu personagem no jogo, a customizar o seu personagem, quanto mais escura a cor de pele você escolhe, mais difícil se torna o jogo, né? O que é uma crítica social, porque a vida é exatamente isso. Quanto mais escura a sua pele, mais difícil a vida é para você. Então percebam como um aspecto da linguagem visual, aí, que é o tom de pele da customização do personagem, pode ser usado para transmitir um valor, transmitir uma mensagem política, né? E posicionar você enquanto ser humano, que está refletindo sobre essas questões, refletindo sobre esses assuntos. Então, assim, todos esses elementos, assim como esses que eu falei, ou, por exemplo, na interface que eu falei no vídeo passado, né, sobre como a interface ela pode trazer aspectos políticos e tal, o desenho dessa interface. Pensa como, por exemplo, um jogo que você faça que leve em conta como vai ficar as cores do jogo para uma pessoa que tem daltonismo, por exemplo. O seu jogo carrega o valor da inclusão e da democracia. O seu jogo é mais democrático se ele leva em conta tudo isso. E aí, eu tenho uma imagenzinha aqui que eu tenho na tela, que eu vou colocar na tela para vocês aqui, que é uma imagem de divulgação de um dos jogos da franquia Tomb Raider, do começo dos anos 2000. Né? E a imagem, tal qual como eu peguei no site da distribuidora para divulgação do jogo, tá, gente? E essa imagem, ela, assim, no aspecto da sua linguagem visual, ela nos transmite muitas mensagens. Ela tem muita coisa escrita aí em informação não verbal, né? A primeira coisa que a gente pode reparar e ler nessa imagem, né? A gente está falando da Lara Croft, que é uma exploradora. Se ela é uma exploradora, então significa que ela deve percorrer, caminhar e explorar áreas inóspitas do planeta. E a gente sabe que ela faz isso mesmo, né? Se é assim a vida dela, então a roupa mais inapropriada para ela usar seria esse top e esse short. Curtos desse jeito, com tanta pele à mostra, ela vai se machucar. Uma floresta fechada, por exemplo, ela vai se machucar, né, gente? Isso nos fala do quê? Nos fala de um aspecto da hipersexualização do corpo feminino, né? Então, quer dizer, nessa linguagem visual dessa imagem que eu tenho na tela de vocês, a gente tem um valor muito claro, que é o da hipersexualização do corpo feminino, no caso da Lara Croft, né? Aí vem um detalhe muito importante, foi por isso que eu escolhi essa imagem na época que eu peguei ela no site, que não é uma edição minha, que é o fato dela ter metade do rosto cortado. Presta atenção, como não só o jeito que eu desenho uma imagem é importante, mas o modo como eu edito essa imagem é igualmente importante. Ao cortar os olhos da personagem, o que eu fiz? Tirei sua humanidade. Eu desumanizei essa personagem. Ou seja, eu trabalhei em função da objetificação desse corpo feminino. Não é mais uma mulher, é só um corpo, gente. A gente sabe a importância dos olhos para fazer conexão com a gente desse ponto de vista da humanidade. Se você tira os olhos, vira só um corpo.
Além disso, o modo como a câmera está editada nessa foto, ela está justamente fixada para mostrar os atributos hipersexualizados da personagem. Então, assim, percebam como tudo nessa imagem trabalha a favor dessa objetificação do corpo feminino, dessa hipersexualização. Tanto que, tipo, logo depois dessa imagem, depois desse jogo, agora eu não vou lembrar qual o jogo da franquia que é, mas logo depois disso teve aquela virada da identidade da Lara Croft, que ela começou a ser uma pessoa mais, que ela começou a se humanizar mais, né, usar roupas mais adequadas ao trabalho dela, e ter emoções mais profundas, etc, etc. Isso mudou muito, né? Aproveitando ainda a franquia Tomb Raider e falando da linguagem visual, vamos falar um pouquinho de câmera, né? Os jogos Tomb Raider, dessa franquia Tomb Raider, se caracterizam muito por essa câmera em terceira pessoa, mas na altura do corpo, não na altura do ombro, como em jogos como, por exemplo, Silent Hill ou Uncharted, que é mais por cima do ombro. Da Lara Croft sempre foi uma câmera um pouco mais afastada e um pouco mais baixa, né? Isso é interessante porque dá pra gente uma visão mecânica do jogo mais ampla, legal. Mas também é uma câmera que fica sempre... Uma coisa que você tem sempre à vista no meio da tela é a bunda da personagem. É o traseiro da personagem, né? E assim, e se é a traseira da personagem, uma personagem que já foi hipersexualizada e objetificada, ela coloca a gente numa condição de voyeur desse jogo. Então você não é só um jogador, você é um voyeur, você está o tempo todo observando a bunda da personagem, né? Então percebam nessa construção dessa linguagem visual do Tomb Raider, como muita coisa da linguagem visual do Tomb Raider é focada, é centrada nessa hipersexualização e nessa objetificação do corpo dela. E como isso é construído para criar tudo isso. Claro, isso muda depois, hoje em dia a gente tem um Tomb Raider mais complexo, mais verossímil e tal, mas assim, esse tipo de coisa a gente tem que observar. Gente. Então assim, até a posicionamento de câmera, o que constrói a sua fotografia no jogo, né? A fotografia do jogo, a cinematografia do jogo é muito determinada pela posição de câmera, pela iluminação e posição de câmera, também ajuda a construir valor. Né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Né? E como isso constrói valor e como isso apresenta essas mensagens para o jogador de maneira não verbal. Tá bom? Esse videozinho eu queria só trazer esse assunto, explicar um pouquinho como a gente lê esses valores nesse tipo de jogo e algum tipo de franquias. E vou trazer um pouquinho mais disso aqui sobre a representação feminina no próximo vídeo. Até já!